estiver sem pecado. Muita lição maravilhosa para nós. Né? Não julgueis para não ser desjulgados. Jesus te abençoe. A nós. E cadê o fonezinho? Está aqui. Já está aí. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados aqui presentes, como também os nossos irmãos que estão à distância através da internet, ou o Eine, senti sua falta, Eine. Fiquei perguntando, cadê será o menino, o secretário? Hoje temos a secretária, né? Que coisa boa estarmos juntos novamente. E nós escolhemos falar do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 11 e 12, que é o título que eu já citei. O capítulo é do Bem-aventurados os que são misericordiosos. Antes, porém, eu quero fazer um comentário. Quando a Vilma declamou na oração a prece João de Deus, né? Senhor sábio dos sábios, eu conheço como prece João de Deus. Me fez voltar lá em 96, quando eu fui fazer uma palestra na minha terra, em Minas Gerais, e eu declamei essa poesia, sabe? Então me fez lembrar lá atrás, né? 96, quantos anos eu fui participar da Semana Espírita lá na minha terra. Fui eu, o Divino Adriano, o Marinho lá da irradiação, sabe? Nós fomos e eu estava lá revendo familiares, né? Minha mãe, minha irmã, e fui convidada para essa palestra. E senti uma saudade muito grande, a Vilma declamando, né? A poesia, ela é linda, é uma oração maravilhosa. Mas, vamos lá. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, os itens 11 e 12, não julgueis para não serdes julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Diz no item 11, não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. E no item 12 diz o seguinte, então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentar e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus, mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu, não, Senhor. Disse-lhe Jesus, também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Isso está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Quando a gente vai abordar as passagens bíblicas, muitas vezes a gente encontra dificuldades na interpretação, porque Jesus falava naquele tempo para aqueles, os apóstolos primeiramente, e aqueles que tivessem a maturidade espiritual para compreender.
E até hoje, mais de 2000 anos depois da vinda do Cristo, muita gente não consegue compreender os ensinos do Mestre. Não consegue interpretar como deve interpretar os ensinamentos do Cristo. E nesta passagem, muitos se arvoram em dizer, não julgar para não ser julgado, mas vive com o dedo apontado para o seu semelhante. E por que isso? Primeiro vamos compreender, vamos interpretar, vamos ver o significado das palavras direitinho como nós devemos entender. O que é julgamento? Crítica, opinião favorável ou desfavorável sobre alguém ou algo, juízo, parecer. Isso significa o significado de julgamento. Adultério, infidelidade, violação, transgressão das regras impostas aos cônjuges. Mas será que é só isso? Quando fala não julgueis para não ser julgado, é para o fato da gente não ficar observando os outros, mas observarmos a nós. Até aí, tudo bem, todo mundo já sabe. Mas quando se fala em adultério, a coisa assume uma proporção muito maior. Que eu espero que hoje a gente consiga trazer uma interpretação um pouco mais abrangente disso aí. Porque quando se fala somente das regras impostas aos cônjuges, a gente não está pegando a palavra na sua acepção global. No sentido figurado, adultério significa junção, união de elementos contrários ou destoantes. Na linguagem formal, significa adulteração, falsificação. Ninguém para refletir nisso. Fala em adultério somente no quesito mulher, nem do homem não fala. Não é? Só fala da mulher. E a gente pega, por exemplo, uma cesta de frutas. Se a gente pega ali uma fruta que esteja estragada, qual a conduta de qualquer pessoa? Tirar a fruta estragada para não adulterar as outras. Ninguém para refletir nisso. Ninguém para. A língua portuguesa é riquíssima de significados. E há muitos anos, já quase 40 anos, quando eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos, pela primeira vez, nós tínhamos uma companheira de estudo, professora da universidade. Eu creio que ela já deve ter se aposentado. Encontrei com ela há pouco tempo, mas não perguntei se ela aposentou ou não. Mas era já uma pessoa madura, né? Eu imagino que já aposentou. Mas ela, num dia, caiu essa leitura, porque o nosso coordenador de estudo, ele fazia sempre uma leitura do Evangelho antes do estudo do Livro dos Espíritos. E cada um tinha que comentar um pedacinho, coisinha que fosse. Ele pedia a opinião dos que estavam participando. E ele falava, daqui vai sair orador. Eu ri no dia, falei, é ruim, hein? Eu é que não vou ser oradora nunca. Ele falou, o tempo dirá. Falou desse jeito. Então, eu me lembrei, quando eu fui preparar essa palestra, eu me lembrei dela, da Deusdete. Quando ela falou, foi-se o tempo de pegar a palavra adultério só no sentido da mulher trair o homem. Nós temos que olhar numa visão global. Falou, precisa parar com isso. Então, por isso eu trouxe essa interpretação conforme a nossa língua traz para nós. E mais à frente, nós vamos então interpretar o texto. O que é? Por que é que a gente olha, então, para a palavra adultério, para o julgar impulsivamente? Por quê? Porque a gente tem um impulso muito forte para o negativo, para coisas ruins. A gente não tem o mesmo impulso para olhar para as coisas boas e positivas. E isso é tão verdadeiro, gente, que o que é que vai dar ibope na televisão? É os noticiários escabrosos da hora do almoço, infelizmente.
E o pior é que é na hora do almoço, na hora que a gente deveria se voltar para uma retrospectiva íntima, agradecendo a Deus a bênção do alimento, a paz que estejamos sentindo, ou mesmo que não estejamos sentindo paz nenhuma, rogarmos a Deus que nos dê paz e abençoe o nosso alimento. Não, fica lá na frente da televisão, comendo e engolindo tudo quanto é coisa negativa e ruim que aparece na televisão. É triste e deprimente isso. Mas é o impulso que o ser humano ainda tem de olhar para o negativo, de valorizar coisas negativas. Porque o dia que nós pararmos de aprendermos a desligar mesmo a televisão, na hora desses noticiários, que o Ibope começar a baixar, começa a modificar. Mas enquanto der Ibope, nós veremos isso. Infelizmente. Né? E quem que faz o Ibope? Nós. Nós é que fazemos o Ibope. Eu sempre ficava me perguntando, como é que esse povo sabe que deu tanto por cento de Ibope que não sei o quê? Os aparelhos ligados, eles têm como ver. De que maneira eu não sei, mas que tem como, tem. Né? Então, o dia que nós aprendemos, opa, vai começar isso aí? Desliga a televisão. Vai comer, vai ouvir uma música, ou muda de noticiário. O problema é que não tem noticiário bom em canal nenhum, quase, nesse horário. Não é? Não tem, né? Eu não tenho o hábito de assistir, mas eu acho que não tem não, né? Parece que nesse horário, infelizmente, todo mundo faz questão de ingerir coisas ruins. Porque se não gostasse, não ligava, não assistiria e eles mudariam. Outra coisa, pressa em fazer juízo do que vemos. Do que vemos. Será que nós enxergamos? Quando a gente aponta o dedo para o outro, em alguma coisa que está aparente, será que nós procuramos enxergar o que está por trás? Porque até mesmo numa coisa que esteja, por exemplo, aparentemente negativa e ruim, existe algo bom. Um aprendizado a se fazer. Depende de quem olha e como olha. No Evangelho, no capítulo 2, tenho quase certeza que é o 2, eu sempre esqueço. Tem o ponto de vista. E o ponto de vista que eu assumo diante da vida é que vai determinar a minha conduta, o meu estar ou não estar bem e saudável. Porque eu posso estar doente, muito doente, mas estar saudável. Depende de como eu olho para a doença. Agora há pouco eu estava coordenando o estudo do Livro dos Espíritos, com um grupo, aí eu faço mais cedo, o dia que eu tenho que vir para cá, eu falo para a turminha, gente, é mais cedo hoje, que eu tenho que ir lá para o Jardim América. Não, tudo bem, pode fazer mais cedo. Estava coordenando o estudo e a gente falando sobre isso, e eu falei. Estava estudando sobre a encarnação dos espíritos, no mundo e tal, na Terra ou em outros mundos, e uma companheira com muita dificuldade de compreender. E eu estava falando, o ponto de vista que a gente assume diante da vida, com doenças, com aflições, com problemas variados, é que vai determinar ele estar ou não estar saudável. Então, é por aí, né? Seguindo. Então, eu preciso aprender o quê? A enxergar. Ver, eu vejo. Mas eu preciso aprender a enxergar. E, de preferência, enxergar as coisas boas e positivas. Falta de autocrítica e de autojulgamento. Autocrítica eu não quero fazer, não. Mas criticar o outro eu quero. Autojulgamento eu também não quero me julgar de jeito nenhum. Eu prefiro julgar a Elisa. Isso é cristão? Isso está de acordo com a lei de Deus? Que Jesus veio exemplificar e na hora extrema do Calvário, ele ainda pediu perdão pela humanidade? Pai, perdoa-os porque não sabem o que faz? Quando Jesus proferiu essas palavras, ele deu o exemplo maior de que não se sentia ultrajado, ofendido. E a gente se ofende por qualquer coisa, não é?
qualquer coisa está nos ofendendo, deixando a gente magoado. Uma palavra que espírita gosta de usar, melindrado. O melindre campeia, não é? E aí, o que nós precisamos fazer? Aprender a enxergar a vida de forma saudável, de forma positiva, para modificar tudo isso. Vamos extrair, então, o aprendizado disso. Sermos severos conosco para alinhar os pensamentos. O que significa tudo isso que eu estava falando, de não enxergar, só ver, de julgar, de criticar, de ter esse impulso só para ver o negativo? É porque os nossos pensamentos estão desalinhados. Desalinhados do quê? Das leis sublimes do Pai. Ah, mas eu não sou Jesus. A pessoa pode falar, eu não sou Cristo, eu não sou Jesus. É verdade, e Ele sabe. Mas nós seremos julgados não pelo Pai ou por Jesus, seremos julgados pelo tribunal da nossa consciência, que é a lei de Deus, está aqui. E diz para nós como nós devemos agir. E quando a gente fere essa lei de Deus que está na nossa consciência, nós seremos julgados por esse tribunal da nossa consciência, que vai fazer com que a gente sofra, para aprender. Então nós precisamos usar de severidade conosco, pararmos de ser severos com os outros, usar de indulgência para com os nossos semelhantes, lembrando que quando eu sou severo para com o meu semelhante, eu não quero a mesma coisa para mim. Eu quero a indulgência para mim. E por que eu uso, então, de severidade para com o meu semelhante? Não existem dois pesos e duas medidas. É um peso e uma medida. Então, eu preciso enxergar isso. Analisar dessa maneira. Na acepção proposta de adultério no texto, é preciso analisar a unilateralidade, quer dizer, uma ideia única, pois a mulher adulterou sozinha. Aonde estava o homem que cometeu o adultério com ela? Houve um flagrante, ela foi pega em adultério. Por que só ela foi levada à praça para julgamento? Por que o homem que adulterou com ela não foi? Ninguém comete adultério sozinho. E a lei é para homem e mulher, não é só para mulher. Ambos, mulher e homem, têm o comprometimento moral na situação. Aí eu fiquei pesquisando, lembrando, puxando na memória aonde eu vi que é errado esse negócio. Aonde eu fui pesquisar. E está no Velho Testamento, Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 20, item 10, versículo 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher de seu próximo, o homem e a mulher adúltera serão punidos com a morte. Não falou que é só a mulher, falou o homem e a mulher. Então não tem jeito de um cometer adultério sozinho. E a lei é divina e é para todos. Ah, mas está no Antigo Testamento. Sim, antes da vinda de Jesus, a lei foi aplicada por quem? Por Moisés, que precisou pôr um freio naquele povo. Ele precisava pôr. Então, falava da mulher pega em adultério, será apedrejada. Ele pôs aquele freio nisso aí. Só que vem Jesus para fazer cumprir a lei. Ele veio e disse, eu não vim destruir a lei. A lei existe, está aí, é para ser cumprida. E mostrou que existe uma lei só para homem e mulher. E quando, nesta parte, ele pega e dá o exemplo. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E depois pergunta a mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Saíram, Senhor, foram embora. E quem saiu primeiro? Os mais velhos. Por quê? Porque já tinham errado muito mais.
Vamos pegar nós aqui. Será que nós podemos exigir de uma criança ou de um jovem o que se pode exigir de uma pessoa idosa? De uma pessoa mais velha? Não pode. Por quê? Porque o nível de conhecimento intelectual e moral é outro. É outro. A criança tem um tantinho assim. O ser humano adulto tem muito mais. Então a gente tem que olhar para tudo isso desta maneira, né? E outra coisa, quando fala em flagrante, que a mulher foi pega em adultério, é um flagrante, o flagrante foi para os dois. Provando então que naquele dia, quando aconteceu isso com essa mulher, eles não enxergaram a situação, eles viram o que estava exposto, que era o que estava na lei de Moisés. A mulher que cometeu adultério será apedrejada. Eles só viram isso, mas não enxergaram todo o contexto da situação, que era a implicação dos dois. Então, é tudo isso que a gente precisa refletir e analisar. E parar de olhar para as relações humanas dessa maneira. Aí vocês poderiam perguntar, e por que isso acontece? Vamos trazer a situação para hoje. Século XXI, mais de 2000 anos depois da vinda do Cristo, o que nós mais temos visto hoje? Naquele tempo, o machismo é que determinava tudo aquilo. Hoje é diferente? Não é. Continua o machismo perdurando. E tudo isso está levando a uma situação das mais deploráveis, que todo dia tem uma notícia desse jeito. Feminicídio. Não é? Homens que não aceitam não, ou então que está naquela ideia fixa que a gente fala que é uma perturbação, porque quer a posse de determinada mulher, tirar a vida dela. O dia que eu fiz essa palestra foi segunda-feira, lá em Trindade. Eu levei comigo uma companheira lá do bairro que eu moro, que no domingo ela tinha comentado comigo uma situação que eu vou narrar para vocês, eu narrei lá. Há muitos anos atrás, ela criança, ouviu da boca da mãe dela a história. A mãe dela foi criada pelos padrinhos de batismo. O padrinho era um delegado. E a mãe dela contou por que ela foi criada por este casal. A mulher do homem judiava muito dela. E ela calava para não ocasionar briga entre o casal. Mas depois que ela se casou e tudo, ela contou a história da vida dela. Que quando ela era criança ainda, era ela e 2 irmãos. A mãe dela, que no caso, a avó biológica da minha amiga, tinha tido um filho antes de se unir com o marido, que era o avô biológico. Então, eram 4 filhos, 3 homens e essa que era a mulher. Todos crianças, gente. Todos crianças. O homem, que é o avô biológico, ele era tipo aquilo que a gente conhece como tropeiro, né? Transportava gado, essa coisa, a cavalo. Ia muito para Minas Gerais. E lá em Minas ele conheceu uma mulher e se apaixonou por esta mulher. Voltando para Cachoeira Alta, que era o lugar onde eles viviam, voltando para lá, ele se viu tão desesperado com a situação, passava muitos dias, né, de certo, fora de casa, aquela coisa, ele se viu tão desesperado com aquela situação, que ele pegou e arquitetou, veja bem, ele arquitetou um plano que a gente fala, só pode ser arquitetado das trevas, uma coisa dessa. Ele pensou, vou tirar a vida da minha esposa e a minha. Agora, o que a esposa tinha a ver com a paixão dele por outra mulher? Separasse. Não é? Não. Ele foi, entregou a menina, que é a mãe da minha amiga, para os padrinhos de batismo, que era o delegado, foi lá e entregou.
Quando foi de tarde, ele buscou de volta, falou, não fico sem a minha pequena em casa. Desse jeito. Só que no mesmo dia ou no dia seguinte, não sei, ele atirou a esposa na frente dos 4 filhos e deu um tiro no ouvido. Ele morreu na hora. A mulher, no desespero, gente, de ver seus filhos desamparados, ela agonizou 8 dias. Porque naquele tempo disse que era a maior dificuldade de locomoção. Teria que ir, parece, para Rio Verde, para o hospital e tudo. Então, ela agonizou durante 8 dias e veio a óbito. Mas antes, ela entregou os filhos para cada um dos padrinhos. Sabe? Ela entregou os filhos. Agora a gente vai pensar, meu Deus do céu, se tinha apaixonado por outra mulher, separasse, fosse em busca dessa mulher. Mas não, privou 3, 4 crianças de pai e mãe. Olha que coisa primitiva, gente. Século XX. Então a gente ainda vê muita coisa esquisita, muita coisa absurda acontecendo ainda. E já estamos no século XXI. Então a gente vai observar que, por causa do machismo, nós temos visto e sempre existiu feminicídio. Só que antigamente não tinha os meios, né, de mídia para noticiar como tem hoje. Hoje tem. Acontece agora e já está no mundo a notícia, né? E a necessidade do perdão. É o aprendizado que a gente tem que tirar deste capítulo, desses 2 tópicos do Evangelho. Jesus veio e ensinou a lei de amor. E quando ele fala na lei de amor, está implícito o perdão nessa palavra. Perdoar para que ele nos perdoe. Ele quem? Deus. Mas eu vou mais longe, não é Deus que vai nos perdoar. É a nossa consciência a se apaziguar frente à lei de Deus. Que a gente possa refletir sobre isso, analisar com carinho, modificar o nosso entendimento a partir de hoje acerca disso. Porque muitas vezes, muitos de nós, quando ouve falar, fulana de tal traiu o marido, é desse jeito. Mas ela traiu sozinha? Ela não fez isso sozinha. Eu conheço 2 casais que as esposas fizeram isso e eu ouvi dos 2 maridos. Um era companheiro de trabalho do meu marido e o outro é meu compadre. Eu fui culpado. Os 2 disseram. Eu fui culpado. O primeiro, o amigo do meu marido, falou, eu nunca tratei minha esposa como esposa. Eu tratava como filha, dando bronca, chamando atenção. E o meu compadre falou, eu sou o culpado, porque ela tinha ânsia de viver, e eu sou um pamonha. Não gosto de sair, não gosto disso, mas adoro a birita. E os 2, na hora que bebe, pelo menos era assim até há pouco tempo, uma coisa muito triste, que perdoaram, vírgula, aspas aí, ficaram juntos, mas na hora que começa a humilhar a esposa na frente de qualquer pessoa falando desse passado. Isso é perdão, gente? Não é. Seria melhor permanecer separado. Então que a gente reflita sobre isso. Analise com carinho sobre essa passagem do Evangelho. Vamos usar de indulgência para com o nosso semelhante, seja em que situação for. E sermos severos para conosco. O que eu não quero para mim, eu não posso fazer para os outros. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos e muito obrigada. Obrigada a quem está à distância, o N e todos os demais que estiverem nos ouvindo. Boa noite a todos. Muito obrigada. Eu vou pedir licença, gente, porque eu vou embora em seguida, tá? Que eu tenho compromisso.